Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Olha só, neste vídeo nós vamos falar sobre todos os temas que já caíram na prova de redação do Enem e quais temas podem cair nos próximos anos, tá bom? Então já inscreva-se no canal, deixa seu like e vem comigo. E se você não me segue no Instagram, tá aqui, ó, Laércio_prof. Vamos analisar desde 1998. Então eu vou começar aqui 2021. Foi o último tema cobrado, e nós vamos descendo e você vai perceber quais temas foram cobrados e qual a estratégia da banca. O tema de 1998 é um tema bem generalista e a banca começa a cobrar temas mais específicos, cobrando aí do candidato mais atenção em relação à proposta de redação, às palavras-chave que estão no comando da questão, no tema, beleza? Vem comigo então, olha só, vamos começar aqui pelo ano 2021. 2021, qual foi o tema? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, o ano 2021. Perceba que aqui a gente tem várias palavras-chave: invisibilidade, registro civil, garantia, acesso, cidadania no Brasil. Você vai perceber que essas palavras-chave deveriam estar no seu texto, para você não tangenciar. Lécio, o que seria tangenciar? É você falar de maneira parcial sobre o tema. Então, você fala sobre registro civil, mas não fala dessa invisibilidade. As pessoas que não têm certidão de nascimento, identidade, não conseguem correr atrás dos seus direitos sociais, por exemplo, né? Então, isso é meio que um tangenciamento. Não citar que é no Brasil também é uma questão de tangenciar. Você fala de maneira generalista, então tem que ter cuidado, tá bom? E vocês vão perceber que lá em 1998, a primeira versão do Enem, o tema era bem amplo, tá? Vamos chegar lá, vamos descendo. 2020 nós tivemos digital impresso, ó, tema do Enem impresso, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então perceba que as palavras-chave: estigma, doenças mentais, sociedade brasileira, você teria que focar isso no seu texto, tá bom? 2020, o Enem digital, olha só, desafio de reduzir as desigualdades entre regiões no Brasil. Então, alguém que mora no Centro-Oeste, no Nordeste, existe alguma diferença aí, alguma questão de desigualdade, acesso às tecnologias, às mídias digitais, acesso à internet, como é que funciona? Então, você poderia abordar dessa maneira, beleza, um tema bem tranquilo. 2019 falou sobre o quê? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui já entrou na questão de cultura, né? E perceba que todos os temas de 2021 até 1998 são temas sociais. Então, como é que você vai se preparar para os próximos temas? Lendo materiais, entrando em sites dos ministérios, das secretarias, buscando informações em relação a esses direitos sociais, lendo a Constituição Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil de 88, lendo a Declaração de Salamanca, lendo questões de direitos humanos, para você ter bagagem para falar, porque todos os temas envolvem essa questão de direitos sociais, questões sociais, tá bom? Então, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Palavras-chave: democratização do acesso, cinema, Brasil, palavras-chave que devem estar no seu texto, tá bom? 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu lembro que eu fiz uma live no dia depois da prova do Enem, e muitos alunos tangenciaram aqui esse tema, porque falaram sobre o comportamento do usuário dentro da internet. Às vezes eu estou ali pesquisando alguma coisa, pesquisando, por exemplo, um microfone, e aí jogo lá no Google, microfone para gravação de videoaula, e aparece um modelo, por exemplo, esse. E depois, quando eu entro nas minhas redes sociais, no Google pesquisando outras coisas, vai aparecer várias informações sobre esse microfone, isto é, estão utilizando os meus dados para oferecer produtos, beleza. Só que muitas pessoas não falam sobre a manipulação desse comportamento. Como é que acontece? Então, palavras-chave: manipulação, comportamento, usuário, controle de dados em internet. Laércio, todas essas palavras-chave deveriam estar no meu texto? Sim, tá? Para você não tangenciar, ok? 2017 cobrou o quê? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quais são os desafios para a gente formar as pessoas que são surdas no Brasil? Escolas bilíngues, por exemplo, aqui no DF, onde eu trabalho, na secretaria, temos escolas bilíngues. Então, os professores aprenderem a língua de sinais. Como é que isso é feito? Você iria, basicamente, utilizar aí todo o seu repertório para fundamentar essa questão, né? Então, provavelmente você conhece alguém, né, ou já estudou, ou já presenciou alguém que é surdo. E como é que seria a alfabetização? Como fazer com que essa pessoa termine lá o ensino fundamental 1, 2, ensino médio? Como seria essa formação? Então, quais são os desafios? Olha a palavra-chave aí, desafio. Como você trabalhar com a formação educacional de surdos no Brasil? Outras palavras-chave: formação educacional,
surdos e no Brasil. Perceba que todas têm um foco aí. Brasil, sociedade brasileira. Brasil, sociedade brasileira. Tá bom? 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, como é que a gente pode combater a intolerância religiosa no Brasil? Esse foi o tema de 2019, cobrando a questão aí de diferenças, né? O Enem gosta muito dessa pegada de trabalhar a diversidade, as diferenças, né? Os direitos sociais, gosta muito dessa pegada, tá bom? 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu lembro que nesse ano, muitos alunos tiveram a nota reduzida porque falaram sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas não falaram sobre essa persistência, né? Mesmo aí criando delegacias especializadas, ainda a gente persiste nessa sociedade violência contra a mulher. Então, muitos alunos deixaram de focar nessa persistência que existe, né, da violência. E você tem que ter cuidado em relação às palavras-chave, tá? Essa é a dica que eu sempre dou. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, como é que as publicidades infantis devem ser veiculadas? Televisão parar de, por exemplo, veicular publicidades, propagandas que vendam, né, com a intenção de vender produtos para crianças, né? Então, esse foi o tema. Beleza. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, se você tinha repertório sobre dados estatísticos, você iria, né, basicamente utilizar como estratégia argumentativa para esse tema. Tá? Então, por isso que eu falo, sempre fique atento ao site da PRF, ao site, tanto por Enem para concurso, site do MEC, das secretarias de saúde, de educação, Ministério do Transporte, Ministério da Cultura. Entre nesses sites, lê as matérias, fica atualizado para você ter repertório, tá? 2012, olha só, qual foi o tema? Movimento migratório para o Brasil no século XXI. Então, palavras-chave, movimento migratório, Brasil, século XXI. 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, o que eu vou postar e o que eu não vou postar, o que pode ficar disponível nas mídias digitais, né? Hoje, se você vai pesquisar sobre alguém, normalmente você vai encontrar ali uma rede social, um Instagram, um TikTok, um Facebook, um LinkedIn, ferramentas que, redes que fazem com que você fique exposto na internet. Quais dados eu posso deixar disponíveis, né? Então, ter essa questão do controle, porque nós vivemos em rede, né? Uma cybercultura de Pierre Levy, então não tem como a gente desassociar a nossa vida hoje do digital, não tem como, né? Então, 2011 cobrou aí esse tema super atualizado, né? 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Perceba que esse tema ele é bem mais amplo do que o tema lá de 2021. Falar sobre o trabalho enquanto construção da dignidade humana. Então, você poderia fazer vários enfoques nesse tema, né? Você poderia ir para vários lados. Já em 2021 e 2020, não. A banca já te deu uma delimitação. Consegue perceber? 2009, olha só. Um indivíduo frente à ética nacional. Olha como esse tema também é generalista, bem amplo. Vamos lá? Olha lá. 2008. Como preservar a floresta amazônica. Isso aqui bem tranquilo, né? Parece aqueles temas que o professor passa na escola. Como preservar a floresta amazônica. Então, você iria falar sobre desafios, o que a escola deve fazer enquanto instituição, o que a família, o que as ONGs, o que o Estado, os municípios, né, a União pode fazer. Então, um tema bem tranquilo. Perceba, ó, 2008, 2007, 2006, 2005, como os temas são pequenos, não são tão específicos quanto lá 2020, 2021, né? 2007, o desafio de conviver com a diferença. Aqui, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de diversidade, diversidade cultural, diversidade religiosa, pessoas com deficiência. Então, nós somos seres sociais com diferenças, a diversidade nos constitui. Então, você poderia dar um enfoque que você quisesse aí nesse tema. 2006, o poder de transformação da leitura. Ó, como esse tema é bem geral, né? Bem geral. O poder de transformação da leitura. Quais argumentos você poderia utilizar aqui, né? Tranquilo também, poderia citar vários autores, tá? 2005, então a gente viu aí 2008, 2007, 2006, 2005, temas bem curtos, né? Que é fácil de você entender. 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira. Então, esses temas aqui, ó, desses 4 anos, são mais fáceis. Por quê? Não é tão específico quanto lá de 2021, ou de 2019, que os alunos... 2018, que os alunos muitos tangenciaram. Aqui, dificilmente você vai tangenciar, porque é um tema que você consegue enxergar qual é a proposta, o que a banca quer, né? Então, 2005, trabalho infantil na realidade brasileira. 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 foram temas até mais específicos, né?
lá no início do Enem. Lembrando que o Enem surgiu lá em 98. Então, olha só, 2004. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? Aqui a gente poderia focar hoje, é claro, nas mídias digitais, né, nas redes. Como evitar os abusos, né? Essa questão de, existe muito haters hoje, né? Então, tranquilo também esse tema. 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Então, o foco foi a violência no Brasil, na sociedade brasileira. Um tema bem tranquilo também, tá? 2002, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Olha só o tamanho dessa proposta. Então, além de falar do direito de voto, você poderia trazer alusão histórica, né, em que a mulher não podia votar, e contextualizando para hoje. Só que, enquanto estratégia argumentativa, só que, olha só, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais. Então, teria que falar sobre as transformações sociais e que o Brasil necessita. Então, quanto maior o tema, mais difícil é porque você corre o risco de tangenciar, falar de maneira parcial. Busque sempre. Quando você pegar o tema, coloque no cantinho assim as palavras-chave para você perceber se quando você terminar a sua redação, essas palavras estão no seu texto. Tá bom? 2001, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Então, as pessoas começam a desmatar para produzir, pensando no capitalismo aí. Como conciliar, né, essa questão de crescimento econômico com a preservação do meio ambiente? 2000, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio, é claro. Aqui seria interessante você citar o quê? O ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, como repertório, citar a Constituição Federativa do Brasil. E eu sempre falo, a Constituição você consegue citar em quase todos os temas, tá? 1999, cidadania e participação social. Esse aqui é um dos temas mais generalistas e só perde de questão de muito geral para o primeiro, que foi viver e aprender. Olha só como esse tema não tem nada de específico, né? Bem geral, viver e aprender, né? É claro, né? Todo mundo que está vivendo, ele está aprendendo com os outros, com os seus pares, dentro da sociedade. Nenhum homem é uma ilha, tá? Então, esses foram os temas de 1998 até 2021. Coloque aqui nos comentários qual tema você acha que vai ser desse ano. Coloque aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ler e vou analisar e vou comentar o seu comentário, responder o seu comentário, tá bom? Espero que esse vídeo você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de seguir meu Instagram, laesio_prof. E até a próxima. Valeu!